Deus também. Quando a gente fala na Trindade, eu gosto dessa explicação. A água que está caindo ali é Deus. O gás que sai da água ainda é água, é Deus, é o Espírito Santo. E o gelo, que ainda é Deus, é Jesus. É Deus manifestando das suas três formas, né? Pai, Filho e Espírito Santo. E continua sendo Deus. A gente tem uma mente limitada, né? A nossa mente é limitada. Tem uns que é mais limitada ainda, né? Mas através da nossa mente limitada, a gente consegue pensar e entender como que Deus ele é tão grande desse jeito? Não. Dá para entender Deus, gente? Sim ou não? Não. Não tem jeito, gente. Entender Deus é difícil. Ele é Deus, né? Você fala assim, eu vou explicar Deus para vocês. É difícil. Eu vou trazer um pouco de entendimento, mas Deus ele é muito maior do que eu posso conseguir. Chama as estrelas pelo nome, né? Então assim, é muito grande. Então, é maior do que nós podemos imaginar, né? Deus é maior, né? Então, Deus não cabe numa caixinha para a gente tentar explicar Deus. Tem até uma música que diz, né? Ninguém explica Deus. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então, o que eu vou trazer aqui é a revelação de Deus para a nossa vida, mas é impossível a gente entender tudo, mas uma parte dá para entender. Então, o Espírito Santo envolveu Maria, Maria ficou grávida de quem? De Deus. Jesus. De Jesus. E Jesus era quem? Deus. E quem engravidou Maria? Espírito Santo. E o Espírito Santo é quem? Deus. Então, Deus, ele estava no seu trono, escolheu Maria, colocou ali a semente no útero de Maria, e o próprio Deus agora estava sendo gerado de Maria. Olha só, ver. Né? Então, Deus, ele se reduziu, gente, porque, como é o tamanho de Deus, né? Deus se reduziu ao homem. Ele disse, eu já vi em muitos estudos da teologia, que Jesus sempre, a promessa de Jesus vir antes dele. Mas a princípio ele não ia vir para morrer. A princípio ele ia vir para viver com a gente. Depois da queda do homem, aí Jesus ele teve que ser agora feito sacrifício, né? Aí a Bíblia vai dizer que então Jesus ele decidiu, escolheu morrer no meu e no seu lugar. Não tinha um justo sequer. Não há um justo sequer. Abraão, Adão, ninguém era justo. Só Jesus era justo. Então a promessa de Jesus acontece lá quando o homem cai e Deus amaldiçoa a serpente. Vamos lá em Gênesis rapidinho? Gênesis. Aguenta um pouquinho o sol aí que é bom que você vai conseguir. Jesus disse, olha, vocês têm agora acesso ao poder de Deus. E ele trouxe essa revelação. Como? Vamos ver aqui primeiro a humanidade de Jesus. Aí eu quero todos os versículos que falam sobre a humanidade de Jesus. Abre aí comigo Hebreus 2,14, 2,17. Pode. Por isso devia ser em tudo semelhante a seus irmãos, para que pudesse ser um sacerdote misericordioso e fiel diante de Deus, para expiar os pecados do povo. Então, por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos seus irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, as coisas concernentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Então Jesus agora, ele se coloca entre nós e Deus. Jesus nasceu como humano, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Gálatas, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher e nascido sob a lei. Versículo
o menino cresceu, ou seja, Jesus teve uma infância normal, como qualquer outra criança. Só que era quase impossível você olhar para Jesus e não ver a graça de Deus sobre ele. Amém? Amém. Ele era uma criança diferente, né? Ele era uma criança, mas ele era uma criança que você via a graça de Deus sobre ele. Eu estava conversando com o irmão hoje, que ele falou que foi evangelizar um rapaz, aí o rapaz começou a chorar porque ele falou que viu o Espírito Santo nele. Né? Ou seja, as pessoas que estão de fora, quando se aproxima de uma pessoa que está com a graça de Deus, você percebe. Fala, opa, a pessoa está diferente, né? Tá até brilhando e tal, né? Você vê uma coisa diferente na pessoa. Vê ou não vê? Você pode ver que você sai pra rua ali e tal, a pessoa vê essa coisa. A pessoa está diferente. Né? A graça de Deus. Lucas 2,52. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e para com Os homens. Então Deus crescia no meio, com sabedoria e estatura, com graça, com a graça para com Deus e para com os homens. Então Jesus era uma pessoa que sabia lidar com as pessoas, né? Tinha uma boa convivência. Jesus teve fome, sede e cansaço. Então Mateus capítulo 4, versículo 2 vai dizer assim: e tendo jejuado, teve fome, ele jejuou 40 dias e 40 noites e ele teve fome. Ou seja, ele poderia falar assim: não, eu sou Deus, eu vou tirar um pouquinho dessa fome aqui. Na hora nenhuma ele usou o poder para se auto-beneficiar, trazer benefício para ele. Então ele teve fome, ele foi tentado, sim ou não? Sim. Jesus precisava ser tentado? Não. Ele fala: sai pra lá, Satanás, sabe? Nem sabe que isso é, não, né? Ou não, só levantar o dedinho, Satanás vai subir. Mas ele deixou ser confrontado. Bateu papo com o diabo, né? Precisava, mas ele falou não. E ele foi ali, ele confrontou, ele foi confrontado e ele debateu ali usando a palavra de Deus. Toda vez que você for confrontado, você tem que usar a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem. Entende a gente? Jesus. Fala pro seu irmão, Deus te entende. Deus te entende. Você acha que Jesus precisava sentir dor? Aí a gente vai entrar lá naquele capítulo de Isaías 53, homem de dores. Ó, gente, precisar sentir dor é uma coisa ruim ou não é? Mas Jesus, Deus colocou lá: vou sentir dor, vou sofrer, vou sentir cansaço, vou sentir fome, vou sentir tudo que esse povo está sentindo para mim poder entender o que está acontecendo. E o mais, para mim morrer ali servindo a Deus, para mostrar também que é possível servir a Deus no meio de um mundo corrompido. É possível, irmãos, servir a Deus. Amém? Amém. É possível. Talvez você pense assim: poxa, Deus não sabe o que eu estou sentindo. Não, Deus sabe exatamente o que você está sentindo. Deus te entende. Jesus te conhece. Ele passou pelo caminho muito pior do que o nosso, porque ninguém aqui morreu de cruz. Jesus experimentou as piores mortes do mundo, que foi a morte de cruz. Pensa bem comigo, Jesus foi preso, tomou tapa, foi cuspido, tomou chicotada. Ou seja, o próprio Deus, Criador de todas as coisas, se reduziu a um sofrimento totalmente vulnerável ali, para se colocar no meu e no seu lugar. Antes de ir para a cruz, dizem, né, estudiosos, que Jesus estava com a sua carne toda dilacerada, né? Por causa das chicotadas. Aquela chicotada arrancava pedaços da carne. Tinha pontas ali de ferro, e quando batia de osso, arrancava pedaços da carne. Então Jesus foi moído. E eles colocaram em Jesus uma capa, né, que depois ela foi feita até de aposta de jogo. E aí a pisadura é isso, ó, colocou em Jesus a capa. Jesus passou a noite toda com aquela capa grudou. Eu não sei se você já passou por isso. Do pano grudar no machucado, se levantar de manhã e ter que puxar, ou você puxa sem querer. O certo é você ir lá e molhar, não é? É assim ou não é? Mas alguém já puxou e arrancou a pele? A casca. Jesus, ele passou por isso. Eles arrancou aquele pano grudado nas costas dele. Aquilo se tornou em pisar uma ferida várias
Então, irmão, isso aqui, o sacrifício foi pesado, foi sangue, foi carne, foi moído. Que cicatriz, hein? Foi fácil não, ninguém consegue. Nós é a imagem de Deus em vida. Jesus é a imagem do Deus invisível. Eu posso ver Deus? Não. Eu não vejo Deus, mas como que eu vejo Deus? Através de Jesus. Jesus é a imagem de semelhança. Quando Deus se manifestar para nós, quem vai vir? Jesus. Jesus é a imagem de Deus. Jesus é o Deus invisível. Quem me viu, viu o Pai. É isso, Quem né? viu o Pai. Então Jesus, ele diz, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois ele fora criados todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis. Tudo foi criado por intermédio dele, e sem ele nada do que existe se fez. Ou seja, Jesus criou todas as coisas. Hebreus 1,13, eu amo esse versículo, né? A igreja quadrangular fala muito dele. E ele, que é o resplendor e a glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Jesus adorando como Deus. Mateus capítulo 2, versículo 11. E entrando na sua casa, o acharam o menino com Maria, sua mãe. Prostando-se o menino, quando eles viram o menino, os três irmãos, quando eles viram o menino, eles adoraram. Se ele não fosse Deus, o que ele ia fazer? Como Pedro? Ele ia falar, levanta que como homem eu sou com você. Mas ali ele recebeu adoração porque Jesus é Deus. Ele merece ser adorado. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Mateus 14:33. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Né? Então ali os adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho. Eu gosto da passagem de Tomé. João capítulo 20, versículo 28. Tomé respondeu, Senhor meu, Deus meu. Vai você ver. Então Tomé respondeu, Senhor meu, Deus meu. O Senhor é Deus. Jesus perdoando o pecado. O único que tinha poder para perdoar os pecados é Deus. E Jesus aqui agora em Marcos capítulo 2, versículo 5. Vendo-lhe a fé de Jesus, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Então olha você vê, antes de Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus nós queremos agradecer por essa tarde juntos, pela Tua palavra, por tudo que o Senhor fez aqui nessa tarde. Deus, em nome de Jesus, nós vamos sair daqui recuperados, restaurados, transformados. Deus, grandes coisas vão acontecer, assim como a Tua palavra nos ensinou. Jesus, meu Pai, no princípio era o Verbo, e o Verbo habitou entre nós. Nós sabemos que Jesus está no nosso meio aqui agora, abençoa, cura, traz libertação. Meu Deus, faz aquilo que o homem não pode fazer, faz aquilo que o dinheiro não pode fazer, faz aquilo que, meu Deus, nada pode fazer nesse mundo por eles. Só o Senhor. Então nós oramos e te agradecemos. E com fé, nós vamos fazer a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu reino é o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém.